Essa é a história de um voto que nunca jamais deveria ter sido feito. Vamos mergulhar na narrativa de Jefté, um dos relatos mais perturbadores do Antigo Testamento, que mostra as consequências trágicas de uma promessa que nasceu da desconfiança e principalmente da ignorância. Como é que um líder de Israel pôde cometer um erro tão devastador? Para a gente conseguir desvendar esse mistério, nosso roteiro vai ter 5 paradas. Primeiro, o voto chocante que começou tudo. Depois, a gente vai entender o mundo pagão que influenciou o Jefté. Aí, vamos analisar o perfil desse herói cheio de defeitos, descobrir a lei crucial que ele simplesmente ignorou e, no final, encarar o paradoxo surpreendente que a própria Bíblia apresenta sobre ele. Então a nossa história começa no calor do momento, no clímax de uma batalha. A pressão está no máximo e nessa hora Jefté faz uma promessa para Deus. Um voto que na cabeça dele ia garantir a vitória, mas que na verdade só ia selar um destino terrível. Em vez de só confiar no poder que Deus já tinha prometido, o Jefté transforma a fé numa transação, num negócio. O voto dele revela uma desconfiança profunda. Ele está tratando a vitória não como um presente, mas como algo a ser comprado. Isso não é um ato de fé pura, sabe? É uma barganha. É a atitude de um homem que tenta controlar o divino do único jeito que ele conhece, fazendo um acordo. E o texto é brutalmente direto. Ele cumpriu o voto. E isso nos joga na pergunta mais inquietante de todas. Será que o Deus de Israel aprovaria o sacrifício de uma vida humana? A resposta para isso é o que define essa história toda. E olha só a reação do Jefté. A primeira atitude dele não é de arrependimento, mas de jogar a culpa na vítima. Só que a resposta da filha, que parece submissa, é na verdade uma acusação silenciosa. Ao lembrar a ele "você fez um voto", ela devolve o peso da responsabilidade para o único culpado. O voto era dele, o sofrimento foi consequência, e agora ele está tentando fugir disso. Nenhuma decisão dessas é tomada do nada, né? Para a gente entender por que o Jefté sequer pensou que esse voto era uma boa ideia, precisamos dar um mergulho no ambiente espiritual da época. Um mundo violento, onde os deuses eram tão cruéis quanto as pessoas que os adoravam. A Era dos Juízes não foi uma época de ouro para Israel. Longe disso. Foi um período sombrio, um ciclo vicioso que não parava de se repetir. O povo se afastava de Deus, caía na idolatria, era oprimido, aí clamava por socorro e Deus, na sua misericórdia, mandava um libertador. O Jefté aparece exatamente num desses momentos de baixa. E a idolatria que cercava Israel era especialmente brutal. Os amonitas, os inimigos que Jefté ia enfrentar, adoravam um deus chamado Moloque. E o ritual principal para agradar essa divindade era o sacrifício de crianças no fogo. Essa era a espiritualidade da época, uma que normalizava a violência e com a qual Jefté convivia. E aqui a gente vê o conflito central. De um lado, o Deus de Israel, que proibia o sacrifício humano como uma coisa abominável. Do outro, os deuses das nações que exigiam isso. O voto de Jefté revela uma mente espiritualmente confusa, incapaz de distinguir entre o Criador e os ídolos cruéis dos seus inimigos. Bom, já que a gente viu o mundo corrupto ao redor dele, agora vamos focar no homem. Quem era Jefté? A história pessoal dele é a chave para entender por que ele agiu na base da negociação e não na base da fé. Jefté não era um herói de berço, não. Ele era um excluído. Filho de uma prostituta, foi expulso pela própria família. Para sobreviver, ele virou líder de mercenários, de homens sem valor. A vida dele foi forjada em acordos, em negociações, em barganhas para garantir o seu espaço. A identidade dele não era de um guerreiro de fé, mas a de um negociador. E aqui tem um ponto crucial. O texto diz que o Espírito do Senhor veio sobre Jefté. No Antigo Testamento, isso significava uma capacitação divina para uma tarefa específica. Não era um selo de aprovação do caráter dele, nem o tornava perfeito. Deus o usou para a batalha, mas Jefté continuou sendo Jefté. Isso nos traz de volta ao voto. Mesmo sentindo o poder de Deus para a vitória, o instinto do Jefté não foi de confiança, foi de barganha. Ele aplicou com Deus a mesma lógica que ele usava com os homens. Uma mentalidade totalmente pagã que nasceu de uma desconfiança trágica de que a promessa de Deus por si só não era suficiente. Mas o aspecto mais trágico dessa história não é o que o Jefté fez, mas o que ele não sabia. Havia uma saída, uma solução escrita na própria lei de Deus, que a ignorância dele o impediu de enxergar.
Jefté declara para sua filha: fiz um voto ao Senhor e não posso voltar atrás. Mas, segundo a própria lei de Deus, isso era verdade? Ele estava mesmo num beco sem saída ou tinha uma alternativa que ele nem imaginava? A resposta é que a tragédia era totalmente evitável. O sofrimento da filha dele não era necessário. Deus já tinha legislado sobre exatamente esse tipo de situação. A ignorância de Jefté sobre a palavra de Deus foi o que selou o destino da sua família. A lei em Levítico previa exatamente essa situação. Tinha uma cláusula de escape para votos feitos de cabeça quente. O caminho certo não era cumprir uma promessa pecaminosa, mas confessar o erro e oferecer um sacrifício substituto. A libertação estava na confissão, não na teimosia de cumprir um erro. E não era só isso. A lei não só oferecia uma saída, como proibia de forma absoluta o ato que Jefté estava pensando em cometer. Adorar a Deus com sacrifício humano era exatamente a prática que definia as nações pagãs, e era a abominação que Israel deveria rejeitar com todas as forças. Diferente da história de Abraão e Isaque, onde uma voz do céu interveio, aqui os céus se calam. Por quê? Porque Deus já tinha falado na sua lei. O silêncio não foi consentimento, foi a repulsa de Deus, deixando Jefté arcar com as consequências da sua própria ignorância e da sua desconfiança. A história parece terminar aqui, com Jefté sendo um exemplo trágico de ignorância. Mas a própria Bíblia, centenas de anos depois, nos força a reabrir o caso, apresentando um paradoxo que desafia qualquer conclusão simples. No Novo Testamento, naquela lista dos grandes heróis da fé, ao lado de nomes como Gideão e Sansão, a gente encontra uma inclusão chocante: Jefté. A pergunta é inevitável: como o homem desse voto terrível pode ser considerado um exemplo de fé? A presença de Jefté nessa lista nos revela uma verdade um pouco desconfortável, mas que é consistente na Bíblia inteira. Seus heróis são profundamente falhos. Moisés foi um assassino, Davi um adúltero. Deus consistentemente usa pessoas imperfeitas para os seus propósitos. Jefté não é a exceção à regra, ele a confirma. E aqui está a chave do paradoxo. A fé que a Bíblia celebra não é a ausência de pecado, mas a confiança no poder de Deus. Jefté é lembrado não por seu voto terrível, mas por sua fé de que Deus daria a vitória a Israel. É a fé dele que o justifica, não as suas obras. Deus olhou para o coração que confiou nele para a batalha, mesmo que a mente estivesse confusa e as ações desastrosas. A história de Jefté, portanto, não diminui a tragédia das suas ações. Pelo contrário, ela a amplia. Ela nos mostra a complexidade da graça de Deus, que pode honrar a fé mesmo no meio de falhas terríveis. E nos deixa com um alerta eterno. A fé pode nos justificar, mas as ações que nascem da ignorância e da desconfiança na palavra de Deus sempre, inevitavelmente, levarão a sofrimento.